oportunidade, e ao pastor Jair e sua família. E eu passo a continuação do culto para o pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Algum irmão quiser ir no banheiro, irmão, pode ir nesse momento agora. Quem quiser tomar água, pode tomar. Que depois que eu começar aqui, eu quero todo mundo sentado, porque o ensinamento de hoje é um ensinamento muito delicado e não é um ensinamento fácil. Eu confesso para os irmãos que o que a gente vamos tratar hoje aqui não é algo que você já ouviu. Eu confesso para os irmãos, eu nasci dentro do berço evangélico e eu nunca vi um pastor ensinar o que eu vou ensinar hoje aqui. Eles não falam isso. E não falam isso porque ao decorrer do tempo da existência da igreja, eles estabeleceram normas. E normas que na mentalidade de muitas pessoas é aquilo mesmo e acabou. E eu quero nessa oportunidade estar ensinando para a igreja, em primeiro lugar, o que é doutrina. Em segundo lugar, o que é normas. E em terceiro lugar, o que é costumes. São três coisas distintas e diferentes na igreja: doutrina, normas e costumes. E nós vivemos um evangelho, isso é todas as igrejas, irmãos, que eu estou falando, que a gente muitas das vezes atropela a Bíblia pelas normas que foram estabelecidas dentro de décadas e décadas e décadas que se passaram, da qual hoje nós de maneira alguma temos como mudar, porque se a gente mudar, a gente entra em confronto e seremos também muito criticados. Por isso que nós, como ADMB, nós preservamos a sã doutrina, nós preservamos os bons costumes e nós preservamos a raiz. Então tudo que a gente aprendemos ao decorrer dos tempos, aquilo que nós aprendemos, nós vamos sustentar até a volta de Jesus. Mas eu quero esclarecer para os irmãos pontos específicos a respeito desses assuntos interessantes que você vai descobrir. Para alguns aqui vai ser surpresa o que eu vou falar. E quando eu falo para alguns, é aqueles que têm mais tempo em igreja. Os novos não, que não vão muitas das vezes nem sequer sentir impacto com o que eu vou falar. Mas aqueles que são antigos na igreja, principalmente aqueles que vão nos assistir depois no canal do YouTube, eu confesso que eu vou ser bombardeado. Eu sei que tem muitas pessoas que vão me criticar pelo que eu vou ensinar aqui. Porém, o que eu vou ensinar aqui, eu vou me assegurar, não naquilo que eu penso, não naquilo que eu acho e nem naquilo que alguém me contou. Eu vou ensinar para os irmãos o que está na Bíblia. E contra a palavra de Deus não se tem argumentação. Ah, mas eu acho que não poderia ser assim. O teu acho engole com café e bolacha creme caqui, porque o que vale é o que está na Bíblia. Lembrando para os irmãos, repito, vou falar de normas, vou falar de costumes e vou falar da doutrina bíblica. Amém, meus irmãos? Vamos deixar a criança voltar para fechar aí, porque agora eu quero toda a atenção. Só eu e Deus sabe a guerra que eu estou para trazer esse ensinamento de hoje aqui. Queridos, nós vamos também dar início hoje ao discipulado para os candidatos ao batismo. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre o discipulado para o batismo, aqueles que estarão nessa oportunidade agora no mês de janeiro descendo as águas, precisam entender o que é o batismo. E eu vou te ensinar, à luz da Bíblia,
o que é batismo na Bíblia e o que a igreja exige para que haja o batismo. Lembrando para os irmãos, vou falar de normas, costumes e doutrina. Repita comigo, diga normas, costumes e doutrina. Diga comigo, normas e costumes é estabelecido pela igreja. Diga, doutrina é o que está na Bíblia. Amém, irmãos? Por exemplo, se eu for falar de normas, qual é a norma da igreja? Nós temos um padrão a se seguir. Quais são os costumes da igreja? Por exemplo, aqui você não vai ver nenhuma irmã de brinco. Você não vai ver de colarzinho no pescoço, de pulseirinha, de short pelo meio de rua. Isso é o que? Diga comigo, normas e costumes. Que isso são estabelecidos pela igreja. Os irmãos estão entendendo esse início aqui? Diz amém, irmão. Amém. Já quero falar para os irmãos que eu não quero ninguém fazendo pergunta agora. Ninguém pode me interromper. Porque às vezes você vai fazer uma pergunta e a resposta já está lá na frente para você. Então ouça o ensinamento completo. Batismo à luz da Bíblia. Da Bíblia, melhor falando. Primeiro ponto. Diga comigo, batismo à luz da Bíblia. Queridos, à luz da Bíblia, quais são os requisitos para o batismo? À luz da Bíblia. Eu quero mostrar para os irmãos que o batismo nas águas, biblicamente, a única coisa que exige, eu vou ler os textos para vocês, a única coisa que exige é que você creia e receba Jesus como Salvador da sua vida. A partir do momento que a pessoa crer no ensinamento, recebe a Jesus como Salvador da sua vida, essa pessoa está apta para o batismo. É isso que a Bíblia ensina. Porém, a igreja faz as suas exigências a mais para que aquele candidato ao batismo venha descer as águas. Mas biblicamente não é essas exigências que a igreja exige. E por que a igreja exige? A igreja exige porque são normas, são costumes e que também tem que ser obedecido, porque é norma da igreja. Mas como era o batismo, irmão? Como que funcionava o batismo? A primeira referência que eu quero que alguém, por favor, abra a Bíblia, por favor, e leia para mim Atos capítulo 2, versículo 38. E tem que ser rápido para mim ganhar tempo. Atos capítulo 2, versículo 38. Sim. Olha aí, irmão. A primeira verdade, que eles recebessem o quê? O que, irmãos? Perdão. Ou seja, ele creu no ensinamento, na palavra, foi perdoado e imediatamente já foi exigido que fosse o quê? Batizado. Pedro, ele não perguntou de maneira alguma, mas você é casado? Já começa por aí. Em nenhum momento Pedro perguntou, cadê a sua certidão de casamento para você de Cesar? Entenda, meus irmãos. Vá ouvindo passadamente para entender. Estou falando o que está na Bíblia. As exigências do batismo, biblicamente, é que a pessoa creia e receba Jesus como Salvador. Essa é a exigência bíblica. As igrejas que impõem normas e costumes e exigências a mais. Leia para mim, por favor. Vá marcando aí, irmão, tá certo? Para depois você não estar confuso aí. Atos capítulo 22, versículo 16. Diz o quê? Eu estou falando do batismo à luz da Bíblia.
Atos 22:16 diz o quê? E agora, por que te detens? Sim. Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Em nenhum momento aí você vai ver exigência nenhuma a não ser crer e receber Jesus como seu Salvador. Essa é a exigência do batismo na Bíblia. Vamos devagarzinho. Vocês nunca ouviram isso aqui. Tem muitos crentes velhos que vão me assistir aí que nunca ouviram isso. Mas aqui eu tenho um compromisso com o ensinamento da palavra. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 36 ao 38. Alguém leia, vá marcando, irmão, para que você tenha argumento, para que você aprenda o que a Bíblia fala sobre o batismo. Depois eu vou falar sobre as exigências da igreja. Mas primeiro eu quero falar o que a Bíblia exige para o batismo. 8, versículo 36 ao 38, diz o quê? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse... Espera aí, irmã Maria, por favor, auxiliar Gilvantes, enquanto o auxiliar Leandro está aí na porta, vem cá. Tu vai ficar entregando o microfone aqui que eu quero ouvir, que a igreja ouça as leituras, para que os irmãos entendam. Estou falando do batismo, das exigências da Bíblia. Leia, por favor. E indo eles caminhando, chegaram a um pé de alguma água e disse o eunuco: Sim. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito se creis, A regra é essa. se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E aí? A pergunta que eu faço, qual foi a exigência que Filipe fez? Filipe não exigiu certidão de casamento, Filipe não perguntou se ele era casado, se era solteiro, se estava amigado, se estava junto. Filipe não exigiu isso aí. Aliás, ele creu, eu estou falando do batismo bíblico, tá, irmão? Ele creu e na mesma hora Filipe disse: olha aí a água. O que me impede de ser batizado? Desliga o outro microfone enquanto eu estou falando. Quem está, cadê? Está onde? Isso, de você. Obrigado, filho. Pode ficar com ele aí na mão mesmo? Então o que acontece? Aí está a água. O que me impede de ser batizado? E aí, irmãos? Eu estou falando da Bíblia. É o que está na Bíblia. Depois eu vou falar da exigência da igreja. Aprenda isso, por favor. Para depois você não está dizendo, o pastor agora está dizendo que vai batizar a pessoa que não é casada. Eu não estou falando que vou batizar ninguém que não é casado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou mostrando na Bíblia o que é o batismo na Bíblia. Preste atenção, por favor. Então o eunuco olhou e viu que há água. E disse: o que me impede de ser batizado? Filipe não interrogou ele: mas peraí, tu vive junto, amigado, como é a tua vida? Não. Na mesma hora batizou, porque o batismo é para arrependimento de pecado, irmão. Os irmãos estão entendendo até aqui o batismo como é na Bíblia? Ok. Agora leia para mim, por favor, Mateus capítulo 3. Aí você vai ler o versículo 2, 3, 5 e o 6. Por favor, quem vai ler? Ali a irmã Maria. Mateus capítulo 3, versículo do o 2 e o 3 primeiro, a irmã Maria. Do 2, né? Isso. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sim. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, Sim. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sim. Leia agora para mim os 5 e o 6. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia Sim. e toda a província adjacente ao Jordão. Sim. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Perceba comigo, João Batista estava fazendo o que? Diga, pregando. E ele falava: arrependei-vos e crede. No Evangelho, arrependam-se. Por que isso? Então o que acontecia? Aqueles que recebiam a palavra, naquela mesma hora eram o quê? Batizados.
Os irmãos estão entendendo? Amém. O que a igreja, irmão, muitas das vezes exige até hoje, e nós também exigimos isso. Eu sigo esse padrão também, mas biblicamente essas exigências que a gente faz não é bíblica. Isso são normas e costumes que a igreja estabeleceu para que uma pessoa possa descer as águas. É muito sério o que eu estou ensinando aqui. Você não vai ouvir ninguém ensinar isso, porque isso aqui é muito sério. Agora, quando se trata do batismo na igreja, as normas da igreja, aí agora muda tudo. Porque agora é necessário, primeiro, passar por um discipulado. Isso é exigência da igreja. Eu estou falando agora da igreja. Biblicamente não precisa disso. Porque qual foi o discipulado que o eunuco teve? Nenhum. Na mesma hora, ele disse, o que me impede de ser batizado? E foi Mas a igreja faz as exigências. E a exigência da igreja é que passe por um discipulado, que a pessoa seja solteiro, viúvo ou casado, vivendo junto. A igreja não realiza o batismo, porque isso são exigências da igreja. Uma pessoa viúva pode ser conduzida às águas. A igreja estabelece, nós aqui, automaticamente batizamos a partir dos 11 anos de idade, com assinatura de pai e mãe ou responsável, porque isso são regras da igreja. Mas para nós isso é muito sério que eu estou falando aqui. Então perceba que isso aqui nós seguimos também. A igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Batateira, segue esse mesmo padrão de exigências. Diga amém. Amém. Mas biblicamente, os irmãos estão entendendo como era o batismo, não precisava nada disso. Apenas que a pessoa, o que, irmão? Cresce, recebesse a palavra, e na mesma hora ela vai. Exato. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Agora vamos lá. Casamento. Como era o casamento bíblico? Como era a forma do casamento antigamente? Isso é um ponto da gente observar. Você sabia que antigamente, com 12, 13 anos, se fazia casamentos? Os pais concordavam, existia aquele ato do dote, que era um compromisso ali, daquele noivado. Depois de um ano, realizavam uma cerimônia e aquele casal estaria casados religiosamente e respeitado também na sociedade. Biblicamente não existe um casamento civil. Você pode rodar a Bíblia todinha aí. Você não encontra na Bíblia o casamento civil. O que é o casamento civil? O casamento civil, a única coisa que ele traz é direitos no Estado. Vai te dar direitos do Estado. O casamento civil traz isso aí. Direitos do Estado. Mas o principal casamento, biblicamente, era o religioso. Só que ao decorrer dos tempos, das décadas que se passaram, aí fizeram essa distinção de casamento religioso e casamento civil, da qual as igrejas e nós também exigimos que a pessoa case civilmente, receba também uma cerimônia ou no mínimo uma oração religiosa para você ter a bênção sacerdotal sobre a sua vida, porque antigamente os casamentos eram dessa forma. É sobre isso que eu quero ensinar para os irmãos. Porque, irmão, nós precisamos entender o que a Bíblia verdadeiramente diz. O casamento na Bíblia era motivo para festejos, dobra atenção, alegres, cheios de animação, que poderiam durar até uma semana ou mais. O casamento religioso antigamente era assim. Era uma festa extensa. E aquela festa era tão ampla, era tão maravilhosa, era tão linda que se rompia dias. Mas biblicamente não tinha-se esse tal de casamento civil. Isso foi uma lei estabelecida e criada pelos homens, não por Deus.
Porque o casamento civil é uma lei criada pelo homem. E aí, irmão? Estão aprendendo alguma coisa? Diz amém. Amém. Para depois não sair da... Tá bom, irmão? Vamos lá. Como se iniciou o casamento? O casamento, ele se iniciou... O primeiro casamento, ele foi realizado em Gênesis 2, 24. Que foi quando Deus trouxe para Adão e Eva. E disse, Adão disse, essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Porque Deus disse, não é bom que o homem esteja, falhei uma disjuntora para estar com ele. Qual foi a certidão de casamento que Adão teve? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Eu sei que eu vou levar tanta pancada depois que eu postar esse vídeo. Mas eu estou pronto para receber, porque eu estou pregando e ensinando o que está na Bíblia. O que está na Bíblia eu estou seguro, irmão, tranquilo do que eu estou falando. Vamos para cá. Vamos lá. Não haverá, outro ponto que é preciso saber para os irmãos entenderem, não haverá casamento no céu. Aproveite na terra, irmão. Se tiver de casar, case hoje. Case na terra, porque no céu não tem casamento não. Porque se você está pensando que ela vai ter uma casinha reservada para ter um marido para o teu filho, está enganado. Lá não tem casamento não. O love e o baby é só aqui, lá não, filho. Isso está registrado, leia para mim Mateus capítulo 22, o versículo 29 e 30, por favor, bem alto. Mateus capítulo 22, versículo 29 e 30, por favor. Jesus, porém, respondendo, disse: Sim. Errais não conhecendo as Escrituras. Errai não conhecer as Escrituras. Continue. Nem o poder de Deus. Sim. Porque na ressurreição Ó. nem caso, nem são dados em casamento, mas Nem- serão como os anjos no céu. Nem casa e nem se dão em, mas seremos como, não seremos anjos, seremos como os anjos no céu. Então entenda, lá não tem casamento, tá? Meu casamento é aqui na terra. Então aproveita. Ok, vamos continuar aqui. Na sociedade israelita, o pai era a figura de autoridade na casa. Aprenda isso, tá, irmãs? Que a autoridade na casa é o homem, não a mulher. Alguém falou alguma coisa, irmão? Glória a Deus. É. Chazinho de camomila. Então é muito importante que os irmãos entendam isso aqui. Na sociedade israelita, o pai era a figura de autoridade na casa. Isso está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Leia. Para os irmãos depois dizer, o pai trabalhou ali, eu não sei, está na Bíblia. 5:21 de Deuteronômio diz o quê? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Sim. E não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse é um ponto que é muito importante, porque os irmãos estão numa tradução aí, que se a gente vai lá dentro das cópias dos originais, mostra, eu vou mostrar outros textos aqui a respeito do homem autoridade na casa. Não cobiçai o que o teu próximo tem, a casa, a família do teu próximo. Grave isso na mente, por favor. Se você observar, o homem sempre foi uma autoridade tão grande dentro da casa, que ele poderia vender até a sua filha. Você sabia disso? Na cultura judaica, o homem na casa, ele tem uma autoridade tão grande, sempre teve, que ele podia vender a sua própria filha, vender
Bíblia e dizer, eu vou vender minha filha. Pronto, acabou. Sabe onde é que está isso? Êxodo 21, 7. Leia. Êxodo 21, 7. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 21, 7. Tem muita coisa para a gente estudar hoje aqui, irmão. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Porque o pai tinha um compromisso, se ele vendesse a sua filha, ele não podia dispensar ela de mão vazia. É o que está na Bíblia. Isso mostrando a autoridade que o homem tem na casa. Homem, irmão, é cabeça da casa e acabou, filho. Tem que aprender isso. Eu disse para minha esposa, e ela pode dizer aqui para os irmãos, quem manda na minha casa sou eu. Em casa a palavra é minha, não é a dela. E ai se fosse a dela. Agora, eu não estando em casa, a palavra é dela. Eu não estando em casa, o que ela falar é decreto fechado. Agora, eu estando em casa, a palavra é minha. E ela tem que obedecer como esposa. Eu sou ruim, irmão. Mas é porque a Bíblia nos ensina assim, tá, irmão? Não é que eu sou machista, não. É que a Bíblia ensina assim, que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Na verdade, a frase se casar com uma pessoa vem da raiz da palavra que significa se tornar mestre. Quando o homem dizia eu vou me casar, ele estava dizendo eu serei o mestre da casa. Era assim na cultura. Quando o homem dizia eu vou me casar, vou construir minha família, ele estava dizendo eu estou me tornando mestre. Leia para mim Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 21, 13. 21, 13 diz o quê? 1, 2, 3. Porém, ele não amou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele irá. Deuteronômio 21, 13. E desvirá os vestidos do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe o mês inteiro. Depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. Olha aí. Que coisa, né, irmão? A esposa tratava o seu marido e se olha, isso aqui, eu tenho que falar isso aqui. Porque, irmão, isso aqui é ensinamento, irmão. Isso aqui é ensinamento para a nossa vida. É porque a minha letra é muito garranchada aqui, eu tenho que ler passadamente. A esposa tratava o seu marido e se referia a ele como seu mestre. Era assim que a esposa, ela honrava o marido. Não é de cavalo, de burro, de jumento. Biblicamente, a mulher respeitava o seu marido, tinha modo de falar com ele. Você é um doido, você é um maluco, você é um bestalhado. Não existia isso, irmão. Respeito. Isso é muito importante que os irmãos entendam. Em outras ocasiões, como Sara chamava seu marido de Senhor. Olha o respeito. Leia para mim 1 Pedro 3,6. 1 Pedro 3,6. Olha como que Sara chamava o seu marido. Que é feio, irmão, uma mulher quando ela não tem o respeito, não respeita o seu marido. Fala com ele como que estivesse falando com qualquer pessoa no mundo, irmão. Tem que chamar de love, baby, amor, neguinho, paixão, docinho de coco, estrela da manhã, seja o que for. Que o negócio fica mais bom, irmão. 1 Pedro 3,6. Com Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhos, fazendo bem e não temendo nenhuma ameaça. Isso é um exemplo, irmão, que Sara está dando. Ela honrava
honrava ele, ela respeitava ele, chamava ele de meu Senhor. Não é no sentido Senhor, Criador do universo. Senhor no sentido de respeito. Assim como você fala com uma pessoa idosa, o Senhor, a senhora, respeito. Pastor, e muitas vezes hoje em dia, o homem em casa, ele tem que falar o que for. Falar meio todinho. A mulher não está nem aí. Ele vai deixando dar ouvido. Agora, se o vice de lado falar, é verdade. Mas tem casa que você tem meio. Pois é. Ou seja, isso se chama não honrar o seu matrimônio, não honrar o seu esposo em casa. E nós, marido, temos que amar, assim como a Bíblia diz, as nossas esposas. Respeitar elas. A naturalidade do casamento. A naturalidade do casamento. Por favor, alguém pode ler Mateus 19:6? E outro já vai para Marcos 10:8. A naturalidade do casamento. Eu estou falando de um casamento nato, porque o que passa disso é gambiarra do capeta. Mateus 19:6. Sim. Assim não são o que? Mais um. Uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, por que não separa o homem? Porque o único que pode separar é o homem mesmo. Quando fala o homem, fala a mulher. Só você mesmo que tome uma decisão de se separar. Por isso que a Bíblia diz: o que Deus separa, o que Deus uniu, não separe o homem. É assim que está escrito. Tem gente que usa esse texto errado. O que Deus uniu, ninguém separa. O homem não separa, separa. Porque está na Bíblia. O que Deus uniu, a ordem de Deus é essa: não separe o homem. A gente tem que aprender a citar o texto correto. Marcos 10:8 diz o que, irmão? Serão os dois uma só carne. Sim. E assim já não serão 2 mais 1 só carne. Que é a mesma narrativa que está em Mateus. Está falando que é uma carne só. E como uma carne só, você não pode violentar a sua carne. Tudo tem que ser com consentimento entre os dois. Porque às vezes tem homem que pensa que a mulher é produto e pode fazer o que bem quiser com ela. Se ela não consentir, se ela não permitir, você não pode. Se você fizer, você pode ser processado e pode ir para dentro da cadeia. Por que muitos pastores não ensinam isso? Porque muitas das vezes não respeita a mulher em casa. E se falar, ele sabe que ele mesmo vai ser preso. Em uma relação entre o casal, só não pode ser praticado o que ambos dois não concordam. Se haver um acordo, love you, baby, uau! Amém, irmão? Tudo tem que ser com consentimento. Porque o que não é com consentimento, diante da lei, se chama abuso, estupro. Isso é sério, meu irmão. E o que tem de mulheres, e tem pastores pilantra, vagabundos, que a mulher chega, conversa com o pastor e fala: pastor, meu marido está fazendo isso, eu não estou consentindo, eu estou sofrendo na mão dele, eu não estou. E o pastor fica: vai orar, irmã. Vai orar, irmã. Se o pastor fizer isso, se um dia você vir para mim conversar comigo, se um dia você vir conversar comigo e dizer que o teu marido está fazendo aquilo que você não permite ele fazer, e eu disser para você: vamos orar, você diga assim: vou lhe processar o senhor e o meu marido. Processe os dois, me processe e processe seu marido também. Bota na justiça, vá os dois presos. Chega lá, vai orar, marido. É por isso que tem muitas mulheres aí sendo mortas.
Sabe por quê, irmão? Porque fica um bocado de pastor dizendo: não, vá vivendo, minha irmã, vá aguentando, minha irmã, vai orando, Jesus vai quebrar o coração do homem. E muitas das vezes o homem já tem quebrado a mulher 1000 vezes. E a mulher fica ali sofrendo, apanhando, quando pensar que não, eita, pá, o crente matou a irmã. Vê esse fato agora dessa cantora. Ela vinha sofrendo, não, ora, irmã, suba um monte e vai orar, irmão. Se teu marido bater em ti, bota ele na cadeia. Não vai orar não, bota ele na cadeia. Mas pastor, o senhor agora... a lei está aí para isso mesmo. Não vamos espiritualizar a pilantragem de ninguém. Se o seu marido não lhe honra, está lhe batendo, está machucando você dentro de casa, bote ele no processo. Bote ele das grades. E outra, e não visite não. Nem visitava. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos conhecimento disso aqui. Queridos, o casamento bíblico, ele era uma cerimônia. Não existia essa questão cívica. É importante que os irmãos saibam. Agora, dobra a atenção para cá. Eu estou sendo muito calmo, irmão, porque tem muita coisa para a gente ensinar aqui. E eu creio que a hora ainda não vai dar, eu vou passar um pouquinho. A primeira coisa que existia quando um casal nos tempos bíblicos, eles iriam arcar uma aliança. Existia fatos, isso aqui é interessante. Existia fatos que a jovem não escolhia. Existia fatos que o jovem não escolhia. Quem escolhia era o pai. Lembra do ato de Rebeca? O pai mandou quem ir atrás de Rebeca? Quem foi, irmão? Eliezer? Ele foi lá em busca. Muitas das vezes, o matrimônio, biblicamente, era assim. O jovem não sabia nem com quem iria casar, e a jovem não sabia nem com quem iria casar. Era o pai que escolhia a noiva e o noivo. E mais, e quando se atava o compromisso, eu vou mostrar na Bíblia, e quando se atava o compromisso, não pense que ficava de beijinho, chamego, enfrega-frega, e vai a mão no avião, e vai a mão no helicóptero. Não, não tem isso não. Nos tempos bíblicos, atava o noivado hoje, sabe o que acontecia? Não tinha beijinho não. Não tinha agarradozinho não, enfregadozinho não, irmão. Hoje é bom demais, né, irmão? Eu estou falando da Bíblia, tá, irmão? Mas antigamente não era assim não. Sabe o que acontecia? Atava o noivado hoje. Depois de um ano, o noivo vinha com sua família, se reunia com a família da noiva e aí combinavam a cerimônia. Depois de um ano de noivado. E o que acontecia? O noivo tinha que dar um dote para o pai da noiva. E o que era o dote? Dote, irmão, podia ser herança, terra, roupas, joias. Como ato de agrado, era o dote, era o dever do noivo trazer um presente valoroso para o pai da noiva. E ele também daria um dote para a noiva, como ato de compromisso. E a partir do momento que ela recebia aquele dote, ela era uma propriedade reservada do noivo. Se ela coabitasse com outro jovem, se ela se deitasse com outro jovem, ela seria morta, apedrejada em praça pública por adultério. Porque o noivado nos tempos bíblicos era como que fosse um casamento. Era o mesmo compromisso de um casamento hoje. O noivado antigamente era um compromisso de um casamento. Ele só não podia coabitar só depois de um ano, só depois da cerimônia religiosa, só depois da bênção sacerdotal, é que eles se reuniam e iriam construir a sua família. Não é hoje não, irmão. Que namorado dorme na casa de namorada. Na minha casa dorme não. Vá dormir na sua casa.
Uma mãe que aceita isso, você é uma pessoa sem caráter. Como é que você é pai, o senhor tem uma filha e vai ter... Pronto, tá aqui, eu vou usar o exemplo do auxiliar Gilvantes. Eu posso usar ele, é um jovem de caráter, um jovem que tem testemunho de vida, um jovem crente. Mas o senhor já imaginou? Pronto, está namorando com a jovem Priscila. Aí amanhã o senhor diz, não, fica aqui em casa, durma aqui. Que negócio é esse? Não, depois do casamento aí dorme. Pode até dormir na chuva. Mas esse negócio, não, mas é porque vem de longe, pode vir do capiroto. Vai ter que voltar para sua casa, dormir dentro da tua casa. Pera aí, meu irmão. Tu quer dizer que tu vai ficar a noite todinha? Vai não, meu filho, de olho de carro, olhando onde o camarada está. E principalmente quem não tem temor de Deus, irmão. Quem não tem temor de Deus, o camarada que tem temor de Deus já é uma tentação, porque você vai ver a tua futura esposa passando com vestimentas sensuais de dormir, e você já fica meio pai. Mas era assim, irmão, era um ano. O jovem não tinha contato nenhum. Isso aqui é muito lindo, é muito maravilhoso, irmão. Não tinha esse negócio de chameio de hoje, não. E se enfrega na esquina, se enfrega no quintal, se enfrega na sala, se enfrega no sofá. Aonde está ele enfrega. E quando pensa que não, ainda, o jovem conhece a jovem antes do casamento. Conhece ela antes do casamento. Já sabe de tudo. Aí depois de saber tudo, que ela vai casar com tu, rapaz, já conhece tudo. Porque o que me deixava curioso na minha esposa, e o que me apressou casar, porque eu queria ver ela. Porque ver ela vestida eu já via todo dia. Eu queria ver os detalhes, sinais, tudo, curva. Eita bola! Assim, mano. E isso traz curiosidade para o jovem. Mas o jovem já vê tudo, já toca em tudo, já palpa tudo, já sente o sabor, já sabe o cheiro. Aí depois fica aquela jovem chamegada, parecendo aquelas massas, irmão, de pão, apalpada, e só inchando. Quando pensava que não inchando, também tanta apalpada, irmão, apalpa aqui, apalpa ali, apalpa cá, vai inchando. Aí fica sem caráter, sem respeito e sem honra, porque a honra da mulher é a sua virgindade. Ela se precaver, ela se cuidar, ela se reservar para o seu marido. Não tem honra melhor nesse mundo e maior. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu não estou falando, irmão, de pessoas que já foram casadas e precisavam casar novamente. Não é isso. Eu estou falando de um jovem solteiro na igreja, de uma jovem solteira. Não tem coisa mais honrosa do que se casar e ele saber que ele fez aquela jovem mulher. Eu dizia dentro de casa, eu não me caso com mulher de ninguém. Eu não me caso com uma jovem, isso era pensamento meu, tá? Pensamento meu. Eu como jovem na igreja, eu dizia, eu não me caso com uma jovem, para mim construir família, que ela já foi tocada por ninguém. Quem tem que tocar sou eu que tenho que abrir o cadeado. Quem tem a chave é eu. É eu que tenho que abrir o negócio. E assim foi. Então dava um dote. O noivo dava um dote para o sogro. O pai, depois que a noiva saía de casa, depois que a filha saía de casa, sabe o que acontecia, irmão? Sabe o que acontecia? O pai dava um dote para a filha, ou seja, uma herança para ela. Dizia, filha, você casou, você vai levar essa herança com você. Porque nada mais lindo nesse mundo do que a mãe e o pai ver o seu filho e a sua filha casando diante de Deus, irmão. É uma honra. Minha mãe só teve esse privilégio comigo e meu irmão, de homem. As mulheres não. Ela me levou até o altar. Olha que coisa linda.
Ela levou meu irmão até o altar da igreja. Tem coisa mais linda, irmão, do que isso? É uma honra, diga, é uma honra. Então isso é muito interessante. A cerimônia, eu vou repetir aqui, o dote do noivo, o dote do sogro, presta atenção que isso aqui é difícil de entender. Dote do pai, a noiva, durante um ano depois, era realizado a cerimônia, depois de um ano de noivado. A cerimônia, uma jovem compromissada com o noivo, ela tinha que se guardar. Caso ela tivesse uma relação sexual com outro rapaz, seria apedrejada, de acordo está escrito em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24. Leia bem rápido, por favor. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24. Eu estou falando do casamento nos tempos bíblicos. Leia, por favor, rápido, me ajude. Capítulo 22, versículo 23 e 24. Quando houver moça virgem, despojada, Olha aí. ou algum homem, Sim. e um homem acabar na cidade, Sim. se deitar com ela. Olha aí. Então trarei ambos à porta daquela Sim. cidade, e os apedrejarei Entendeu? pedras até que morram. Olha aí. Era isso aí. A jovem que era compromissada já tinha recebido o dote, o compromisso do casamento, e ela adulterava, os dois morriam. Os dois morriam em um apedrejado. Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando? Diz amém. O nome da cerimônia, sabe como era o nome da cerimônia antigamente, do casamento? O nome da cerimônia era nupcial. Vou repetir. O nome da cerimônia que era realizada no casamento antigamente era nupcial. Era dentro do hebraico, se chamava upar. Olha que nome. Upar, que significa todo. Os noivos se reuniam em sua tenda. A festa estava acontecendo. Olha para cá. A festa estava acontecendo. Os noivos se reuniam ali. Presta atenção, isso aqui é tremendo. Os noivos se reuniam na tenda. E a festa continuava. Depois da cerimônia, terminou a cerimônia, eles se expressavam aquelas melodias de cantares de Salomão, o noivo para com a noiva para com o noivo, e depois que terminava aquilo, eles iam até a festa ali, cumprimentavam os convidados, tudo, e entravam para a tenda. E quando eles entravam para a tenda, eles iriam ter a relação sexual pela primeira vez. E o que acontecia? A festa continuava do lado de... Claro, porque dentro só estava eles dois. Então a festa continuava lá do lado de fora. Sabe o que acontecia? A festa dava-se continuidade. Então a noiva, ela saía da tenda, trazendo os lençóis nas mãos, e ela tinha que apresentar diante de todos a marca do sangue, porque isso comprovava que ela era uma moça pura. Caso isso não acontecesse, se entendia que aquela jovem não era pura, e ela teria que morrer. Agora dobre atenção, porque eu creio e falo sem medo de errar. Houve muitas injustiças naqueles tempos. Porque nem toda mulher, quando tem a primeira relação, nem todas sangram. Vocês sabiam disso? Isso é estudar, isso é pesquisar. Vá no Google depois e pesquise para você ver o que eu estou falando. Nem toda mulher, na primeira relação, ela sangra. Tem umas que o ímã somente estica. E essa é mais complicada ainda, porque sofre mais um pouco. Mais fácil do que aquela que rompe
o imã automaticamente. E é uma batalha até o imã esticar e ao decorrer do tempo ele se delatar por ele mesmo. E essa jovem, ela não sangra. Isso é estudo, isso é você pesquisar. Existe isso aí. E antigamente eu creio que houve muitas injustiças. Porque na mentalidade tinha que sangrar. A mulher teve a primeira relação, a primeira vez tem que sangrar. Antigamente era assim. E se você pesquisar cientificamente, você vai ver que nem toda jovem ela sangra. E essa que não sangra sofre mais um pouquinho, porque é mais forçado o negócio. Então isso é muito interessante que os irmãos entendam. Vamos lá. Como era o casamento nos dias de Jesus? Primeiro, era semelhante, irmão, o casamento no período da lei. Não tinha diferença nenhuma. Escolha da noiva, seja pelo noivo ou pelo pai, dava início ao compromisso, que durava 1 ano. Em algumas ocasiões, eles nem se conheciam só depois de 1 ano. Na lei judia, 2 condições eram claramente distinguidas: o noivado e o casamento. A posse, que é conhecida dentro do judaísmo como a Kinak, é um nome que os irmãos não vão saber pronunciar, era na verdade a união de 2 seres por toda a vida. A palavra continha ambos os significados. Dobre atenção. Assim em Mateus, o anjo diz a José: não temas receber Maria tua. Mas Maria já era mulher de Jesus? Só a irmã Irene percebeu o que eu falei aqui. O senhor percebeu também, né? Eu pergunto para os irmãos. Eu fiz um teste aqui agora, só 2 pessoas perceberam o que eu falei. Mas olha aqui para mim, que é muito importante. Maria já era esposa ou mulher de José? Mas a Bíblia diz que quando o anjo aparece, fala para ele. Isso está em Mateus, relatado de Mateus: não temas receber Maria tua. Mas mulher, para ser mulher, tem que ter relação sexual, sim ou não? O que significa isso aqui? Como você explicaria? É simples, porque o noivado, antigamente, nos tempos bíblicos, já era uma forma de casamento. Só não podia ainda coabitar. Era a mesma responsabilidade de um casamento. Por isso que Deus, o anjo fala, melhor falando, para José, que ele não temas em receber Maria, tua mulher. E ele só veio coabitar com ela depois do nascimento de... Que paciência, né, irmão? Teve que ter paciência. Depois que Jesus nasce, aí sim, ele conhece ela como mulher. Mas na cultura, o noivado já era considerado como que aquela jovem já era esposa daquele jovem, pelo tamanho do compromisso. É assim que você tem que entender e responder um dia se alguém te perguntar. Por que o anjo fala aqui? Para José receber Maria como mulher e não temesse. Se ele ainda não tinha tocado ela, mas fala mulher. Simplesmente porque na cultura judaica o noivado já era considerado um tipo de casamento. Só não tinha relação sexual. Entenderam, irmão? A importância de estudar é isso aqui. Vamos lá, continuando aqui, estou encerrando. Encerrando o quê? A cerimônia do casamento. A noiva ficava sentada debaixo de um toldo, se chamava toldo, que é o par, que fazia parte do ritual desde há muitos que lhe dava
o ar de uma rainha, ou seja, ela era honrada, se colocava nessa posição aqui, no todo, e ali todos homenageavam aquela jovem. Ou seja, ela tinha como que um dia de rainha. Era uma honra. A cerimônia inteira, ou seja, verdade seja dita, tinha algo de realeza. Essa jovem era muito respeitada por ter cumprido o seu noivado, por não ter se prostituído, por ter esperado o jovem, por ter casado com ele. E essa jovem era muito respeitada, tinha uma cerimônia de realeza. Com certeza era nessa ocasião que ela cantava aqueles belos hinos de amor, Cântico dos Cantos, que está em Cantares de Salomão, capítulo 1, do 1 ao 8. Essa era a canção que a noiva cantava para o noivo. A esposa cantava o que está em Cantares de Salomão 1, versículo 1 e 8. E o esposo cantava para a noiva o que está escrito em Cantares de Salomão, capítulo 2, do versículo 10 ao 13. Ela cantava aquela melodia para ele, de amor, e ele depois retribuía cantando para ela também uma canção de amor. Em seguida, lançavam diante do casal ou esmagavam uma romã. Chegavam ali e jogavam assim, esmagavam nos pés dos noivos uma romã. Ambos ritos antigos de fertilidade, desejando que eles tivessem muitos filhos. E quebrava um vaso cheio de perfume. Olha que honra. Estava o casal ali sentado e alguém chegava com aquele vaso de perfume e jogava assim, ó. E quando quebrava, o aroma exalava. Honra. Era assim que era feito o casamento nos tempos bíblicos. Aprenda isso, por favor. Estou encerrando só a primeira parte. Então entenda, ficou claro aqui para os irmãos o que era o casamento bíblico, sim ou não? Sim. Ficou claro para os irmãos o que era o batismo nos tempos bíblicos, sim ou não? Sim. Já expliquei para os irmãos como era o batismo nos tempos bíblicos e as exigências que as igrejas exigem hoje, estabelecido pelas igrejas, da qual nós também exigimos. Então, o que é o casamento civil? Casamento civil te dá direito diante do Estado. Divisões de bem. Isso é muito interessante. Divisões de bem. Quando você casa civilmente, você está ali diante do Estado, legalizado, diante do Estado. Por isso, a importância, isso é muito importante que os irmãos entendam isso aqui. Por isso a importância de mesmo uma pessoa que casa no civil, ela receba uma oração religiosa. A importância de uma pessoa que casa, isso é muito importante que os irmãos entendam, que casa civilmente e que não quer uma cerimônia religiosa na igreja, que pelo menos procure o pastor para fazer uma oração e você receber a bênção sacerdotal sobre o teu casamento. Porque o principal casamento diante de Deus não é o civil. Porque o civil é um casamento instituído pelo homem. Isso é sério, irmão Cícero. Isso aqui eu vou dizer para os irmãos. Não pense que eu aprendi há tanto tempo, eu vim aprender recentemente. Por isso a importância, casou, eu quero pastor, eu só quero casar no civil. Mas lembre-se, procure o pastor para fazer uma oração, a bênção sacerdotal, ou uma cerimônia rápida ali para abençoar a tua vida. Porque era assim o casamento nos tempos bíblicos. Primeira coisa que você não vai encontrar na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o casamento civil, porque isso é lei dos homens. Aí quando eu falo para os irmãos que o casamento
civil diante de Deus não vale de nada, eu vou provar. Mas a igreja, ela exige, por exemplo, nós aqui, a igreja do Senhor, por exemplo, no caso do auxiliar Leandro, para eu descer das águas, a igreja exige que o senhor case civilmente e receba a bênção sacerdotal. No caso do irmão Cícero, também. Que case civilmente e que a gente estenda as mãos e receba a bênção sacerdotal. Mas existe um caso específico, que são, por exemplo, duas pessoas de idade. Duas pessoas de idade. Se essas duas pessoas de idade, ela casa no civil, perde pensão, perde direito. Como é que a igreja tem que se posicionar nessa questão aí? Simples. A igreja faz um casamento religioso e esse casal vai estar legalizado diante de, só não do Estado, mas diante de Deus vai estar legalizado e apto ao batismo. Estão entendendo isso aqui, irmão? Já no caso do auxiliar José, não existe impedimento dentro da lei. No caso do auxiliar Leandro, não existe impedimento dentro da lei. Tem filhos. No caso do irmão Cícero, não existe impedimento dentro da lei. Tem filhos. Nós, como igreja, exigimos o casamento no civil para a proteção dos dois e para a bênção dos filhos. Porque o casamento no civil traz bênção para a vida dos filhos, direitos legais diante da lei. Os irmãos estão entendendo isso aqui ou não, irmão? Para que os irmãos não estranhem. Amém, meus irmãos? Porque às vezes tem igrejas por aí, que às vezes chegam pessoas de idade na igreja, aí às vezes estão juntos, vivendo juntos, aí, não, você tem que casar no civil para mim poder fazer a cerimônia religiosa. Aí aquela pessoa perde a pensão, perde o direito, vai viver de quê? Aí o pastor não faz uma cerimônia religiosa, que o casamento bíblico era assim, era uma cerimônia religiosa e pronto. Esse negócio de civil foi a lei, os homens que criaram. Os irmãos estão entendendo isso, por favor? Amém. Pastor, posso falar um negócio? Daqui a pouco, vai. Então é muito importante que os irmãos entendam isso. Para que depois, não, entenda isso. Então, tem pastores por aí que não fazem casamento de pessoas de idade. Eu não vou fazer não, só se você casar no civil. Aí prefere que a pessoa viva no erro? Se a Bíblia mostra que o principal casamento é o religioso, irmão, é a cerimônia religiosa. Aí o pastor não vai fazer, porque tem que fazer que aquela pessoa case primeiro civilmente, perda seus direitos. Quem já viu isso, irmão? A Assembleia de Deus, o Ministério Batateira, abre essa exceção para pessoas de idade. Agora pessoas novas, no caso auxiliar José Hélio, auxiliar Leandro, nosso irmão Cícero, a igreja exige que case civilmente, receba a bênção sacerdotal para poder descer as águas. Mesmo que eu provei na Bíblia para os irmãos que o batismo não precisa dessas exigências, mas isso são exigências da igreja. Os irmãos estão compreendendo isso aqui que eu estou falando? Eu só estou falando o que está aqui. Por isso a importância, casou no civil, não quer um casamento religioso, irmão, procure um pastor para receber a bênção. Sabe por que eu digo que diante de Deus o casamento civil não vale de nada? Porque as leis dos homens só podem ser observadas pela igreja e por Deus se não contradizer a Bíblia. As leis dos homens só têm valor diante de Deus se não contradizer a Bíblia. Porque da mesma forma que está ali um casal, um homem e uma mulher, sendo casado no civil, está ali um homossexual, duas mulheres, casando do mesmo jeito. Aí eu te pergunto, uma lei dessa vale diante de Deus? Porque a lei dos homens só pode ser observada e vale diante de Deus se não contradizer a Bíblia. Você já imaginou estar ali um homem e uma mulher, porque o casamento bíblico é isso, é homem e mulher. O que passa disso é gambiarra do capeta. É fios trocados.
ensino para a igreja. Casou no civil, procure o pastor também. Porque você no civil vai estar legalizado no Estado, mas diante de Deus não. Enquanto não receba a bênção, eu desafio qualquer um que vai me interrogar depois na rede social, que diante de Deus, se você não receber a bênção apostólica, cerimônia ou uma oração do pastor, você não está legalizado diante de Deus, mesmo casando no civil. Isso aqui é sério, mano. Procure por aí, vá para a rede social, procure por aí se tem pastor que ensina o que eu estou ensinando aqui. Porque já imaginou estar ali um casal, um homem ou uma mulher? Porque a lei, a mesma lei que casa um homem e uma mulher, casa duas mulheres. Casa dois homens. Aí eu lhe pergunto, uma lei dessa dentro de Deus tem validade? Vocês não estão entendendo, irmão? Amém. Isso é muito sério. A igreja tem as suas exigências. Casa no civil, claro, porque vai dar direito no Estado. Quem tem filho vai trazer uma proteção para os filhos. A igreja, a Assembleia de Deus, o Ministério Batateiro exige sim que você case. Você que não é de idade e não tem restrição de perder alguma coisa, que você case civilmente e receba a cerimônia religiosa. Aqueles que é de idade, tem aquela questão ali e não pode porque vai perder isso. O casamento religioso também te deixa em comunhão com Deus. Estou disponível para debate, irmão. Porque quando Deus começou a falar isso comigo, irmão, quando Deus começou a me revelar isso, eu tremi nas bases. Porque na minha mentalidade o casamento civil era o principal de tudo e não é. Casamento civil sem a bênção de Deus. Primeiro que o camarada que estava fazendo uma cerimônia, primeiro nem crente é. Não sabe nem o que é igreja. Não sabe nem o que é. Nem o que é evangelho. Está ali casando, ao mesmo tempo, muitas das vezes, dois homens e duas mulheres. E você ali como cristão na frente, ali, recebendo aquele casamento, e de eita, está tudo certo dentro de Deus. Procure sua liderança para receber a oração. Pastor, e agora? Você não recebeu ainda na oração, não? Procure. É importante. Olha aí, e é exato, até porque existe essa exigência também da igreja, entenda, exigência da igreja, e também a irmã Maria Nova, tem filhos, precisa sim estar legalizado diante do Estado, para a segurança dos seus filhos e da irmã mesmo. No caso também da nossa irmã, Jaqueline também, a igreja exige, porque não existe restrição nenhuma. Então, a igreja exige que a irmã case civilmente, receba a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, para poder descer. Mesmo que biblicamente não existem essas exigências, mas a igreja exige. Quem está entendendo diz amém, irmão? Amém. Vamos lá. Por que casar no civil? Para ser oficial do governo. Porque o governo só reconhece o casamento civil para proteção. O casamento civil prova compromisso para a sociedade. O casamento civil dá direitos especiais ao casal, como a guarda conjunta dos filhos. É só direitos. Casamento civil dá direitos, mas legalização diante de Deus, tu tem que receber a bênção. Porque era assim que era feito antigamente. Alguém pode dizer pelo menos um amém? Amém. Estou concretizando, meu Deus. Só a primeira parte, vamos lá. Por que ter um casamento religioso? Por que ter um casamento religioso? Um casamento firme precisa ter Deus no centro, no comando. O casamento religioso serve para mostrar a aceitação do casal, dos valores bíblicos sobre o casamento. Na Bíblia, o casamento é mais que um contrato, porque o civil é um contrato de direitos.
Mas o casamento na Bíblia não é isso. Repetindo aqui, na Bíblia, o casamento é mais que um contrato, como é o casamento civil. Mas é um casamento legal, é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher. Assim como foi no início, entre Adão e Eva. E na continuidade dos tempos bíblicos perante Deus. Porque o casamento tem que ter o centro de Deus. Deus tem que ser o centro do casamento. Os irmãos estão entendendo porque eu estou falando com os irmãos aqui o que é casamento civil, casamento religioso. Eu estou falando com os irmãos aqui o que é batismo. Estou falando com os irmãos aqui o que é norma, o que é costume, o que a igreja exige. Que o que a igreja exige é normas da igreja. Agora eu quero concretizar aqui essa parte. Irmãos, o casamento civil, preste atenção aqui. O casamento civil aceita qualquer religião. O camarada pode ser feiticeiro, macumbeiro, não sei o que, pode ter a desgraceira toda. Está ali, o civil vai e casa, acabou. Existe bênção num casamento desse? Está vendo a importância do religioso? Da bênção. O civil vai te dar legalidade do governo, mas diante de Deus não. Porque da mesma forma que casa ali um cristão, casa uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que vive uma prática errada, vive uma vida errada. O casamento civil aceita qualquer religião ou filosofia. O casamento religioso afirma o compromisso do casal com Deus. O casal pede a bênção de Deus sobre seu casamento, como está em Mateus 19:6. Pedir a bênção de Deus sobre o seu casamento. Jesus foi convidado para um casamento. Faltou o... Jesus estava no casamento. E a cerimônia religiosa era aquilo, era festa, era banquete, era a bênção dos pais, era a bênção sacerdotal, e era um casamento. E ali era respeitado diante da igreja, diante do povo de Deus e da sociedade. Hoje fizeram essa distinção. Para ser reconhecido diante do Estado, precisa casar no civil. Mas biblicamente, antigamente não era assim. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora. Essas pilhas não carregou não, foi? Descarregou a pilha aqui. Oi. Tem outro. Espero que não apague também. Vamos lá. Para encerrar aqui. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Porque a regra da igreja, aqui também não existe essa regra, tá, irmão? Essa regra existe aqui. Auxiliar Leandro precisa casar. Auxiliar Éder precisa casar civilmente. Nossa irmão, vocês precisam casar civilmente para mim poder descer vocês às árvores. É regra daí, com exceção ao que eu falei de pessoas de idade. Preste atenção aqui, irmãos, por favor. Porque tem igrejas por aí, e nós também seguimos essa regra de não batizar o senhor, porque o senhor não é casado no civil. Mas biblicamente não existe essa proibição, mas a regra da igreja é que o auxiliar Ed, para ser batizado nas águas, case no... Preste atenção. Irmão, fica de pé, auxiliar. Olha para cá, irmão. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja, eu quero que a igreja responda. Mas responda sincero, irmão. Essa pergunta que eu estou fazendo agora e que eu vou fazer, não é uma pergunta pessoal. Porque a nossa vida pessoal, só quem conhece somos nós. Só quem sabe que a gente vai para o céu somos nós. Mas eu quero perguntar uma pergunta para a igreja. Está aqui o auxiliar Ed. O auxiliar Ed servindo a Deus, glorificando a Deus, fazendo a obra de Deus.
Um homem dedicado na presença de Deus, esforçado, tem testemunho aí fora, todo mundo dá testemunho dele. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Com que os irmãos conhecem do Auxiliar Ed, se Jesus voltasse agora, ele subia ou ficava? Subia. Olhando para a irmã Maria. Irmã Maria dedicada na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, entregou, pode sentar, Auxiliar Ed, entregou sua vida ao Senhor. Se Jesus voltasse hoje, ela subia ou ficava? Subia. Daqui o Auxiliar Leandro, servindo a Deus com fidelidade, fazendo a obra de Deus com dedicação, dando testemunho na sociedade. Se Jesus voltasse hoje, ele subia ou ele ficava? Subia. Está ali a nossa irmã Jaqueline, serve a Deus, é de casa para a igreja. Quando você vê ela na rua, é com carrinho de mão, cadê a conhecimento para vender as coisas. É de casa para a igreja, uma mulher de crente, uma mulher que tem testemunho de vida. Se Jesus voltasse hoje, ela subia ou ficava? Subia. E por que eu não poderia batizar eles nas águas? Se sobe para o céu, por que eu não poderia batizar nas águas? Vai ser rápido. Tipo assim, como o irmão é mesmo. Ele quer casar, mas a sua esposa não quer casar. Aí a esposa não quer casar de jeito nenhum. Mas ele quer. Aí, como são regras e costumes, a igreja podia abrir uma sessão. Sim. E casar ele na igreja. Sim. Sim. Os irmãos estão entendendo? O senhor adiantou o que eu ia falar aqui, mas é isso mesmo. Os irmãos estão entendendo? Então, para o batismo, irmão, biblicamente, não existe esse tipo de exigência. É a igreja que cria, da qual nós também vivemos essa exigência. Se a irmã Maria vai para o céu, se Jesus voltar agora, a irmã Jaqueline vai para o céu. Os pastores ensinam e dizem: olha, você aceitou Jesus, se Jesus voltar agora, você vai para o céu. E por que os pastores não podiam batizar aquela pessoa nas águas? Quer dizer que o batismo é mais importante do que chegar no céu? Os irmãos estão entendendo a lógica, irmão, do que as igrejas criaram ao decorrer dos tempos? Que infelizmente eu não posso mudar isso, aí tem que seguir isso mesmo. Porque se eu mudasse isso, misericórdia, iam me colocar dentro daquela máquina de cana de fazer caldo. Iam me peneirar. Iam me lixar todinho, irmão. Por isso que a gente segue essas exigências. Agora eu vou entrar no assunto que o presbítero Jeremias falou. Existem duas exceções que eu abro e batizo nas águas. Porque a Bíblia me dá base para isso. Eu ensinei isso aqui para a igreja. Primeiro, no caso de uma pessoa já de idade, tem um desejo de se batizar nas águas, mas bebe junto. O que eu faço? Cerimônia religiosa. Caso na igreja, aquela pessoa fica apta ao batismo. Acabou-se. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. O caso do Auxiliar Ed é o mesmo caso daqui. Pode falar. Eu também. Eu estou nesse exato porque o homem não quer casar. Pois é. Há muito tempo que eu queria me batizar. Deus sabe disso. A senhora tem que estar hoje aqui. Porque isso aqui é importante, que a igreja saiba disso. Porque, primeiro, biblicamente, quais são as exigências do batismo? Quais são as exigências do batismo, biblicamente, irmão? Só isso. Amém, irmão? Amém. Em Catende houve um caso, uma irmã crente, a irmã era crente, o Daniel sabe. A irmã era crente. Todo culto de Santa Sé, a irmã chorava que nem criança. Meu Deus, eu queria participar da ceia, mas eu não posso me batizar porque o homem não quer casar comigo. O homem não quer casar com uma mulher crente. Pastor Leonardo, na época, reuniu os obreiros e a igreja e falou: irmão, está aqui a irmã, mulher crente, mulher serve a Deus, quer casar. A regra da igreja é que tem que casar, mas o homem não quer casar. Até quando essa mulher vai ficar assim? O que aconteceu, irmão?
a igreja aprovou o batismo. E sabe o que aconteceu? Aquela irmã desceu as águas, foi batizada. É sim, porque tem base bíblica. Porque, pastor, se o casal se vê o mesmo Deus, eles vão se unir e vão casar. Sim. Mas se não serve a Deus, se serve a Baal, se quer Baal, eles vão casar. Eles não aceitam tem um casamento que é para que não se batizar. Aí seria justo a igreja restringir o batismo de uma pessoa assim, não? Que está na igreja, servindo a Deus, com fidelidade. Aí o homem não casa. A mulher dele não casa. Vou dar gostinho a ele. Não vou dar gosto. É o Baal falando. Aí até que tem que... Daqui para frente eu. Pode depois colocar comentário aí no YouTube e eu respondo a todo mundo. Mas daqui para frente esse aqui. Se a sua esposa não quiser casar, o problema vai ser dela, mas o Senhor vai descer as águas. Da mesma forma, a irmã Jaqueline, a irmã Maria, se caso o esposo não queira casar, não sei, seja quem for, a partir de hoje, por isso que eu falei para ninguém faltar esse culto hoje, porque eu tenho base bíblica. Qual é a exigência do batismo? Acabou, irmão? Eu não estou dizendo que eu vou estar aqui agora batizando todo mundo de todo jeito. Não é isso. É exigido que case, sim, civilmente, receba a bênção religiosa. Não tem nenhuma restrição que possa perder nada. Casa civilmente, religioso. Se tem, casa religiosamente. Se o homem bate o pé ou a mulher bate o pé, você vai descer as águas do mesmo jeito. E eu faço isso com base bíblica e desafio qualquer um com discordar do que eu estou falando aqui. Porque tem homem ruim, irmão. Tem homem ruim. E mulher ruim. Que bota o pé e vai casar, você vai ficar assim. E não sei o que. Se a Bíblia dissesse que era pecado, eu não batizava, mas a Bíblia não fala. Se a Bíblia me proibisse, eu não batizava, mas a Bíblia não proíbe. Agora o conselho que eu dou é que principalmente é um casal crente, case civilmente. Se você não é uma pessoa que tem restrição, que possa perder algo judicialmente, case civilmente e receba uma cerimônia na igreja. Uma oração do pastor da igreja. Agora, você está na igreja servindo a Deus. Seja os dois crentes, meu irmão. Seja os dois crentes, ou um crente, outro não crente. Você vai descer as águas do mesmo jeito. Dá para dar glória, irmão? Eu pergunto para a igreja aqui, eu estou errado? Porque eu estou na Bíblia, varão. Contra a palavra de Deus não se tem argumento, irmão. Amém, meus irmãos? Mas eu oriento. Auxiliar Leandro, case civilmente, receba a oração na igreja, cerimônia religiosa. Irmão Cícero, cuide aí, tá certo? Auxiliar Ed, se a mulher quiser casar, casa. Se ela não quiser, o senhor vai descer as águas do mesmo jeito, viu? Irmã Maria, cuide para casar. Viu? No dia se casa, a irmã também vai ter a liberdade de se desejar. Da mesma forma a irmã Jaqueline também, tá certo? Para a glória de Deus. Quem diz amém por isso? Amém. E os bobinhos podem falar o que quiser. Quem diz amém por isso? Irmãos? Amém. Os irmãos entenderam aqui o que eu falei, irmão? Sim. Irmão, casamento religioso. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. O casamento religioso, a igreja não entrega uma certidão de casamento. O que é que a igreja entrega? A igreja entrega uma documentação de uma cerimônia de um casamento religioso, mas não é certidão de casamento.
Porque a certidão de casamento só quem entrega é o civil. O casamento religioso, você vai receber uma documentação que vai estar ali escrito: cerimônia religiosa. Casamento religioso. Que terá validade diante da igreja e diante de... Mas do Estado não. Porque do Estado é necessário um civil. Vocês vão entender isso aqui? Amém? Queridos, eu queria entrar aqui na apostilha, mas, meu Deus, eu pensei que ia dar tempo. Eu falei para vocês que não ia dar. Porque é muita coisa. Mas a partir, troca atenção, irmão, não falte toda terça-feira o discipulado para o batismo. Tá certo? E eu preciso aplicar aos irmãos. Eu não sei quantas apostilhas tem aqui. Eu vou estar passando para os irmãos. Lembrando, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Eu vou entregar essa apostilha, agora guarde. E no final do discipulado, eu quero ver se essa apostilha vai estar intacta. Porque, irmãos, isso aqui tudo é gasto. E às vezes é só para quem vai descer as águas. Porque veja só, porque o que acontece? Às vezes a gente faz, mas a gente gasta nisso aqui. Eu sei que eu vou precisar fazer mais algumas. A gente gasta, e quando pensa que não, entrega para os irmãos mexem de todo jeito, depois cai folha dentro do vaso sanitário, dentro da mamadeira, do migal do menino. Ou seja, fica aquele, tá café derramado em cima. O osso da galinha cai em cima da apostila. Não sei como é um negócio desse. Então, eu peço para os irmãos que serão candidatos ao batismo, que guardem, e no final eu quero ver. Porque a partir de terça-feira ainda vamos entrar só nesse ponto aqui, a respeito do discipulado do batismo. Para que você entenda o que é o... Para os irmãos que não têm leitura, deixa eu explicar uma coisa. Os irmãos que não têm leitura, que vão descer as águas, não se preocupe, não vai ser preciso você pegar uma apostila dessa. Porque você só vai mente ouvir mesmo. Porque se eu te dar uma apostila, você vai ficar constrangido. Aí vai ficar aquela apostila ali sem saber ler, vai ficar um pouco constrangido. Então, eu não vou entregar a apostila para quem não tem a leitura, porque você só ouvindo, você já vai aprender. Fique de pé. A oportunidade sempre está em aberta para quem quer entregar sua vida a Jesus. Jesus é bom estar conosco. Deus abençoe a todos que aqui estão presentes. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta bem clássica aqui. Os irmãos entenderam o que foi ensinado aqui hoje? Amém. Todos os irmãos entenderam, irmão? Amém. Sejam sinceros, entenderam ou não entenderam? Sim. Amém, amém, vamos sim. Tudo, irmão, a Bíblia traz aqui, ó. Lembrando, repito novamente para encerrar aqui: Assembleia de Deus, Ministério Patatinha exige casamento civil, cerimônia religiosa. Tá certo, irmão? Abrimos essas duas exceções para aqueles que batem o pé, tá certo? E para pessoas de idade, a gente faz a cerimônia religiosa e desce as águas. Os irmãos estão entendendo? Mas os demais que não tem essa restrição e não tem dificuldade, casem civilmente, receba o religioso para a glória de Deus. Quem diz amém por isso? Amém. Irmãos, eu encerro aqui. A lei, ela complicou muita coisa. Eu olho hoje, por exemplo, está aqui o auxiliar Gilvantes, está aqui a João Priscila. Quantos anos, Priscila? 14. Quantos anos, Gilvantes? 23. A lei não casa. É brincadeira isso, irmão? A lei dos homens não casa. Tem que ter 16 e assinatura 2. Nos tempos bíblicos não. 12, 13 anos. Uma cerimônia religiosa já era marido e mulher. E aí? Mas
Nós exigimos, claro, Gilvão vai esperar o momento certo, Priscila vai esperar o momento certo, chega a idade em casa, a gente abençoa também, para a glória de Deus, porque a gente vamos seguir esse padrão, porque é norma daí. Mas eu preciso ensinar para os irmãos, como ensinei hoje, o que verdadeiramente a Bíblia fala e o que a igreja criou. Amém? Nessa oração vamos orar pelo presbítero Jeremias, para Deus lhe dar saúde, e continuar orando pela nossa tia, para Deus fazer a obra completa, em nome de Jesus. Jéssica, Deus te abençoe, tu és uma bênção para a glória de Deus. É isso mesmo, amém. Sim, o senhor ia falar alguma coisa, não foi? Não, era sobre casamento mesmo, sabe? Porque que é a lei. Acabei esquecendo de lhe dar a oportunidade. Do Estado. Porque quando a pessoa se casa, que nem meu tio, que ele não era casado com a mulher, aí se aposentou por viúvo. Sim. Na hora que ele arrumou essa outra mulher que falou em casamento, a mulher do INSS mesmo ligou para a mulher que aposentou, disse, diga a ele que não se case no civil. Se ele casar, aí qual é o papel da igreja nisso aí? Nenhum. Qual é o papel da igreja? Aí sabe o que ele fez, pastor? Casou só na igreja. Isso. Porque casou na igreja vai estar debaixo da bênção. Agora, se não existem essas ocasiões aí, a igreja exige o casamento. Por isso que eu liguei, é negócio de Estado. Não tem nada a ver com a igreja. Mas é civil. Os irmãos entenderam isso aí? Amém. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse culto maravilhoso. Pai amado, leve paz e segurança cada um dos teus filhos neste dia. Abençoa de forma especial o presbítero Jeremias, lhe dando saúde e restaurando a sua saúde para a glória do nome de Jesus. Também, Senhor, apresentamos a nossa tia, toma ela em suas mãos, faça a obra completa em sua vida. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão, que a tua palavra, que o ensinamento, Senhor, não tenha ficado dúvida na mente dos teus filhos, mas que eles possam entender, Senhor, à luz da Bíblia e também conhecendo as normas e as exigências da igreja. Que o Senhor abençoe de forma especial, leve paz e segurança hoje e sempre. Amém. Antes de impetrar a bênção, outra observação a ser feita. As igrejas exigem muitas das vezes que a pessoa tenha um tempo, né, na igreja para ser o quê? Batizado nas águas, mas biblicamente não existe isso, irmão. Por exemplo, está aqui o nosso irmão Paulo. A partir do momento do casamento dele, ele vai descer as águas, eu vou batizar ele. Está aqui Ítalo. Ítalo tem desejo, voltou para a igreja. Ítalo foi um dos primeiros que veio, que estava aqui na igreja. Se afastou, meu irmão. Voltou. Tem desejo de se batizar? Vou descer as águas também. Amém. Glória a Deus. Irmão, sabe por quê? Porque Jesus me chamou para abençoar as vidas. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje sempre para a igreja. Diga para seu irmão, foi para você ter vindo hoje. Jesus te ama e eu também, amém? Amanhã temos ciclo de orar. Hoje a gente não oramos, irmão, oramos pouco, mas amanhã tem 1 hora de relógio de oração. Venham orar. E olha a escala, viu, irmão, quem está na escala. Pastor. Ô, irmão Cícero, vem cá. Dia 30 é? Vai voltar amanhã. Vamos de Jesus. Deus abençoe.